Seja bem-vindo, está começando Arte Alencast. Nosso convidado de hoje vai falar sobre a Goetia. Ele agrega muito conhecimento, seja da avançada Goetia do abismo. Seja bem-vindo, Lucian. Muito obrigado, cara. Eu agradeço aí a participação aí. Como que eu posso começar aqui Se a gente apresenta para a conversar? galera quem é o Lucian. É o Mago das Sombras, não é isso? Isso. Eu uso como nome mágico Lucian, né? O Mago das Sombras. Eu sou magista há mais de uns 20 anos, digamos aí. Né? Certo. Então eu faço parte da maçonaria, faço parte do nosso templo hoje, já fiz parte de ordem luciferianista, já pratiquei necromancia, já passei em Umbanda, Quimbanda, já rodei tudo quanto é lugar aí. Sou bem rodado. Então você agrega muito conhecimento em qualquer assunto que possa colocar aí, você Que tá, possa tentar aparecer aí, eu tô no mínimo arranhando. tá certo. Vamos falar sobre a Goetia, né? Vamos. Explica pra gente o que é a Goetia, a tradicional, e aí, passo a passo, a gente vai se aprofundando no assunto. Perfeito. Bom, a Goetia tradicional, ela vem ali do mais ou menos de 1800 ali. Ela foi escrita pelo Mathers. Ele estava ali na época do renascentismo e tal. Ele se baseou muito já num sistema mágico grego que chamava Goeteia. E ele pegou o Testamento de Salomão e transformou toda aquela mítica do Testamento de Salomão no Ars Goetia, que é um dos livros do Legemeton, que é um Certo. livro totalmente escrito, né, atribuído ao mago Salomão, aquele da Bíblia, o grande rei sábio lá, Sim. que nesse livro começa a falar desde invocações de anjos, inteligências planetárias, até chegar nos 72 demônios, que é a Goetia, Certo. que é o mais famoso dos livros do Lemegeton. O conhecimento só foi agregado pro Salomão, mas ele não é o carro-chefe. Ele não Digamos. é o escritor do Lemegeton. Quem Certo. escreveu o Lemegeton foi o Mathers. Certo. O Salomão tem aquela mística dele dentro do testamento dele, que ele recebeu, né, a sabedoria de Yod-Heh Vav-Heh, né, Jeová, Deus, como vocês querem chamar. Certo. Ele recebeu aquela sabedoria e ele recebeu um anel mágico. E esse anel conferia poderes sobre os 72 daimons. Certo. E nisso ele chamou Asmodeus, ou Ashmodai, que é o nome tradicional. E esse Ashmodai ajudou ele a construir o Templo de Jerusalém, que é o Templo de Salomão. Certo. E, inclusive, ele deu para ele uma substância mística, que eles chamam de Shamir, que teria o poder de cortar as pedras exatamente retinhas, né? Certo. Hoje em dia, como mago ocultista, eu entendo que tudo isso é uma grande parábola. Certo. Mas as pessoas tendem a interpretar isso muito ao pé da letra. E não é bem por aí. Entendi. Falando já dos anjos, você falou que tem uma hierarquia lá dentro, não é isso? Do 72. Você pode explicar isso pra Claro, gente? posso sim. Existem os 72 daimons, Certo. que são descritos ali no Ars Goetia. A gente tem uma hierarquia tanto de reis, são reis, duques, condes, até cavaleiros, né? É como se fosse uma monarquia mesmo em si. E aí cada um deles, cada rei, rege tantos monarcas e vai descendo a hierarquia até eu chegar nos cavaleiros. Esses 72 fazem a contraparte dos 72 anjos da Cabala, que é os 72 anjos do Shen-Forah. Que aí, por exemplo, muitos sistemas mágicos, por exemplo, quando precisam combater um daimon, um demônio, chamam um anjo, que é a contraparte da energia dele. Certo. E aí as duas energias se anulam ali. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de anulação nesse sentido, muitas pessoas usam essa mítica, né? E até dentro da Goetia do Dr. Ruth, ele já fala sobre isso. Sobre você invocar o anjo, que é a contraparte do daimon, em caso de emergência, digamos assim. Certo. Mas ele invoca para poder combater o outro, mais ou menos, é isso? De energia para energia? De energia para energia. Por exemplo, você fez um trabalho com um daimon e não está funcionando, não está dando certo e está com alguns problemas. Então, você pode chamar o anjo, que é a energia contrária, e as duas se anulam. É como se você tivesse calor e frio. Quando você bate as duas, elas se tornam morna. Entendi. Baal é o primeiro da lista, né? Sim.
Você pode Primeiro falar 72. a sequência, mais ou menos? Não, tipo, não precisa a sequência do 72, mas tem uma hierarquia. Tipo, Sim. o que manda, depois o que obedece. Então, Só para poder entender, desculpa, só para poder entender melhor aí como que funciona. são 9 reis, né, que a Certo. gente tem dentro da Goetia. O Baal, ele é o primeiro, mas ele é um dos reis, né? Ele não é Certo. o rei principal. Assim, não tem um rei principal, a não ser quando a gente tá falando, tipo, de Goetia luciferiana ou então Goetia Pathwork, que aí Lúcifer é o ser principal. Certo. Mas fora isso, não tem, tipo, um mestre de todos, né? A gente tem 9 reis dentro da Goetia e Baal é um desses reis. E aí ele tem toda a hierarquia dele, que é de duques, enfim, duques, marqueses e tal. Eu não vou conseguir falar todos aqui, porque são 72, eu Não, não tranquilo, lembro tranquilo. a hierarquia de todos. Muda muita coisa da Goetia luciferiana para Goetia salomônica ou Goetia, que nem você acabou de citar um exemplo aqui agora. Sim. A Goetia salomônica, ela é muito pautada no judaísmo. Certo. Então, quando você vai fazer a invocação desses demônios, você, por exemplo, chama o nome de Deus, você chama o nome dos arcanjos, cada um com uma posição num ponto cardeal. Então, ela é bem focada na mítica judaica. Já a Goetia luciferiana tem uma puxada judaica, porque a mítica de Lúcifer sai do judaísmo, ali, do cristianismo, mas ele tem como figura central Lúcifer e o magista em si, e não Deus. Certo. Então, basicamente você indo pro lado oposto. E aí, dentro da Goetia salomônica, a gente tem a mítica de tentar compelir o daimon, né? Obrigar ele a fazer tal coisa em nome de Deus, em nome dos anjos e tal. Já na Goetia luciferiana, não. Você faz um acordo com o daimon. Certo. É diferente. Então, você não obriga ele. Você entra em acordo. É totalmente uma grande diferença, né? Então, Tipo, uma diferença boa. Ó, você é obrigado a fazer isso, não, vou fazer um acordo nós dois, Exato. que seja bem para ambos, né? Exato. Sobre os sigilos, né? Qual a função para o ritual referente aos sigilos dentro da Goetia? Tá. O sigilo, ele é como se fosse uma assinatura energética do daimon. Certo. Então, quando você risca um sigilo, né, você tá marcando como se fosse uma assinatura. Você tá falando, ó, eu tô chamando tal energia. Aquilo é uma âncora para o magista para saber qual energia ele tá trabalhando. Certo. É a mesma coisa, tipo, como eu posso explicar melhor? É como se eu pensasse numa pessoa e eu pegasse a foto dela, entende? Entendi. É basicamente isso. Então, aquele sigilo que a gente conhece, que tem nos livros e tal, é o ponto de energia, é o ponto de âncora daquela energia. É para mim entender com quem que eu tô falando, com qual energia eu vou mexer. Certo. Então, essa é a função. Você pode fazer uma Goetia sem o sigilo, desde que você saiba identificar a energia que você tá mexendo. Mas não é perigoso? Não. Na realidade, tipo assim. É perigoso se você não souber o que você tá fazendo. Entendi. Mas você pode trabalhar com essas energias sem o sigilo. Tanto é que existe, exemplo, a Goetia Pathwork, que é uma Goetia feita totalmente mental. E a gente não usa nem sigilos, a gente usa uma coisa que a gente chama de EN, que é uma frase que remete àquela energia. Certo. Mas na hora da cerimônia, como é que funciona Uma Goetia Pathwork, que nem eu tô te falando, ela não é... Ela é uma cerimônia, mas ela é uma cerimônia mais mental. Ela não é uma cerimônia física, entende? Entenda que o ritual físico que a gente faz é toda uma âncora para nossa mente. Certo. Tudo aqueles símbolos, né? O símbolo que a gente risca no chão, o símbolo que risca do daimon, a roupa, o manto de Apoliônio, tudo isso que a gente usa é tudo uma âncora para nossa mente entender qual energia a gente está fazendo. Para vocês entenderem melhor. Imagina que quando vocês vão trabalhar, né? Vocês não vão, por exemplo, de pijama trabalhar. Vocês põem uma roupa melhor. Quem trabalha de social, põe uma roupa social, põe um relógio mais bonito, um terno, alguma coisa assim. Por quê? Porque ali você já está dizendo para sua mente que você está entrando num ambiente que você vai fazer alguma coisa que não é o seu normal. Por exemplo, que é diferente de dormir, que você usa um pijama. Você está indo trabalhar. Entende? Então, tudo isso é uma âncora para você adentrar dentro da vibração, digamos assim, do próprio ritual. Mas o ritual em si, você não precisa de muitas ferramentas se você não quiser.
Um magista experiente consegue fazer magia sem nada. Caramba. É fechar o olho aqui e fazer. Porque eu tava lendo, o que acontece? Fala que é muito importante saber o que você vai lidar. Sim. Que você acabou de dizer, né? E os símbolos, na realidade, quando você for fazer a evocação, os símbolos dentro do parâmetro ali, eles são importantes também. Tipo assim, um símbolo para poder se proteger e outro símbolo para poder invocar na hora da proteção. Sim. Eu tô falando besteira? Como que seria? Você não tá falando besteira porque o magista entendeu que aquele símbolo é a proteção dele. Certo. Vamos colocar assim. O símbolo que a gente risca é um pedaço de giz no chão. Certo. Um pedaço de giz no chão não tem poder nenhum contra uma entidade cósmica de bilhões de anos, enfim, Certo. que talvez seja até imaterial, digamos assim. Certo. Entende? Então, aquele único poder que aquele símbolo tem é o poder que você tá dando pra ele. Ah, entendi. Entende? Então, assim, um círculo riscado no chão de giz não vai te proteger contra uma entidade milenar que, teoricamente, tá lá no inferno, lutou contra um anjo Sim. e é um giz no chão que vai te proteger? Não é. não. Entende? Não. O que te protege é o significado que você atribui àquilo. Entendi. Entende? Então isso vem do seu interior, na realidade. Vem do seu Então, interior. O que acontece é que as tradições, para facilitar a vida de quem quer praticar magia, eles fazem o manual do bolo, né? A receita do bolo, Certo. digamos assim. Então, assim, como é que um confeiteiro faz um bolo? Um confeiteiro experiente sabe fazer um bolo sem nada. Uma pessoa que não sabe, ela pega uma receita na internet e fala, ó, aqui precisa de tanto de farinha, aqui tanto de chocolate, aqui tanto de sei lá do quê. Ah, não tenho tal item, não vou conseguir fazer o bolo. Já o confeiteiro, né, o cozinheiro ali experiente vai olhar e falar, não tenho, não tenho farinha de trigo, mas eu tenho farinha de aveia. Dá pra mim fazer. Certo. Entende? Então, assim, quando você pega a experiência, você consegue adaptar as coisas, você consegue fazer, inclusive, sem nada, que nem eu falei. Entendi. Entende? A Goetia, se a pessoa procura ela, qual é o benefício que pode trazer para essa pessoa e qual o mal que pode trazer para essa pessoa também? Tá. Quando a gente fala sobre Goetia, a gente tá falando sobre energias densas, Certo. né? Sobre demônios, assim, os daimons, que os magistas mais experientes chamam. Então, são energias mais densas, mais voltadas para o lado esquerdo, digamos assim. Elas têm uma densidade energética diferente dos anjos, que são mais sutis. Então, quando a gente está mexendo com essas energias densas, a gente começa a adentrar dentro do caminho da sombra. Certo. A sombra, para vocês entenderem um pouco, vem das teorias do Carl Jung, Certo. que ele diz que existe o ego, a persona e a sombra. A sombra é tudo aquilo que é rejeitado pela sua persona em si. Se Certo. quiser, a gente pode entrar sobre esse assunto, porque esse assunto também é complicadíssimo e complexo. Assim que você concluir aí, se quiser gente já já entra emendar, legal. Fechou. Então, quando a gente tá falando, a gente tá mexendo com os daimons, a gente começa a adentrar no campo da sombra, o campo mais denso. Certo. Então, são energias que elas tendem a ser densas. Não que elas são malignas, mas elas tendem a ser mais pesadas, digamos assim, né? Certo. E se você não souber lidar com essas energias, você pode se perder no meio desse caminho. Certo. Este que é o grande perigo da Goetia. Lógico, tem as lendas, né? De, por exemplo, o Andras, que é um dos daimons que diz que mata a iniciante. Não posso falar que é verdade, também não posso falar que é mentira. Entende? Tá deixando um ponto de interrogação pra galera. É um ponto de interrogação aí pra vocês aí. Mas se a pessoa for tentar iniciar sozinho, ele consegue? Ou precisa de auxílio de um mago, um exemplo que nem você, assim, pra poder passar as instruções, passo a passo pra essa pessoa, ou não? Explica melhor aí pra galera. A pessoa consegue iniciar sozinha, sem problema nenhum. Por isso que é feito a receitinha de bolo. Certo. Entende? A gente vai pegar lá o Ars Goetia, tem a receitinha de bolo ali, tá tudo pronto, é só você seguir. Então você pode começar ali, mas se você quer as chaves de decifração, aí sim é interessante você procurar um mago experiente, que tá dentro de uma ordem, que tem outros conhecimentos a agregar ali. Certo. Agora eu quero só praticar Goetia. Pega ali a receitinha de bolo ali e segue que tá tudo certo. Tá, e qual é o benefício que traz pra pessoa buscando isso? Bom, vamos lá. Então, por exemplo,
dentro da... Quando a gente está falando sobre energias densas, a gente fala muito sobre energias que estão voltadas mais para o lado egoísta, mais para o lado da sombra. Então, eu vou pegar exemplo... Sei lá, eu quero chamar um Daimon para o dinheiro. Certo. Vou falar de Mamon, que é dinheiro, todo mundo sabe. Sim. É o mais fácil de todo mundo entender. É o mais conhecido, né? Digamos Sim. assim. Então, como é que funcionaria? Eu chamo a Mamon e falo, ó, eu quero ser bilionário, tá? E aí eu faço um pacto com ele, faço um acordo lá e tal, beleza. O que acontece? Eu vou sofrer a influência da energia de Mamon. Como que é a energia de Mamon? Mamon é a energia do egoísmo, do dinheiro. Então, ele tem várias coisas ali. O que acontece? Eu vou ser um cara que só pensa em dinheiro enquanto eu estiver regido por aquela energia. Então, pode ser que eu fique um cara escroto, pode ser que eu não tenha tempo para minha família, não tenha atenção para outras pessoas, não queira relacionamentos. Eu só vou querer dinheiro, vou me tornar uma pessoa avarenta, egoísta, enfim. Mas, em contrapartida, eu vou ser milionário. Entendi. Na verdade, traz o benefício de adquirir muita grana, de evoluir financeiramente, mas espiritualmente, digamos assim, ele regride. Não que espiritualmente ele regrida, tá? Quando a gente está falando sobre espiritualidade, muita gente entende que existem dois caminhos de evolução espiritual. Certo. Basicamente assim. Existe o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda. O caminho da mão direita é muito voltado para o nós, para a comunidade, para a caridade, para o bem. Entendo bem que eu digo é o bem mais, digamos, social, assim. Certo. Né? Então, quando você vai para o caminho da mão direita, por exemplo, tem religiões que adoram Deus. Então, quando você vai para o caminho da mão direita, o pessoal quer servir a Deus, quer fazer bem para a comunidade, tem essa mítica do nós. Certo. Quando a gente está indo para o caminho da mão esquerda, é a mítica do eu. Entende? É um caminho mais egoísta. Então, eu quero ser milionário. Aí, se eu decidir ajudar alguém, é consequência. Eu quero isso para mim. Se isso vai ajudar, é consequência, entende? Entendi. Mas a ideia um caminho é eu e o outro caminho é nós. Então, quando a gente fala sobre a evolução espiritual, vem muito daquela ideia do kardecismo, né? Certo. Que a caridade, tal. Então, é muito nós. Então, se a gente está falando de um caminho de evolução espiritual mais voltado ao lado esquerdo, é o caminho do eu, entende? Então, não tem bem um caminho certo e um caminho errado. Só tem vertentes diferentes. Entendi. Quem busca conhecimento, Lúcia, qual é o benefício que essa pessoa pode agregar para a vida dela? Muitos. Né? Tipo assim, ou o malefício também. Tipo assim, o que pode trazer de mal para essa pessoa? Vamos lá, ela está procurando conhecimento, vai agregar, né, algo para ela. Sim. Seja uma evolução no que ela esteja procurando e o que seria ruim para ela. Tá. Futuro. Tem dois exemplos aí. Passa aí pra gente. De verdade, assim, quando a gente busca este conhecimento, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? A gente já vai aprendendo mecanismos, a nossa mente vai se modificando. Certo. E como a nossa mente vai se modificando, a gente também vai modificando a nossa realidade através disso. Certo. Então, a gente, que nem eu falei, né? A gente começa a viver a magia, a gente não começa a fazer a magia. Então, o viver a magia, ela é constante, ela é o tempo todo. E isso vai alterando a nossa realidade para a gente chegar nos nossos objetivos. Então, é assim, é lógico, não é um caminho fácil, mas quando você vai aprendendo, você vai galgando degraus, assim, que você consegue chegar nos seus objetivos mais facilmente. Certo. E assim, eu não tô falando que tudo você vai precisar fazer um rito, tudo você vai precisar fazer um negócio mega elaborado, chamar demônio, não. Quando você vai ganhando este conhecimento, você começa a fazer as coisas, inclusive sem entidade nenhuma. Inclusive, você não precisa fazer isso magisticamente. Você aprende a definir seus objetivos tanto em ações, por exemplo, no dia a dia. Certo. Você vai aprendendo como que eu chego em tal objetivo. Então eu preciso fazer isso para chegar em tal objetivo. Você vai criando mecanismos que você entende. Esse conhecimento oculto te leva para isso. Certo. Isso seria o benefício da pessoa, Sim. né? É como se fosse... Você vai tendo autoconhecimento mesmo. Entendi. Você vai conhecendo a sua mente, vai conhecendo os seus defeitos,
as coisas ruins que você carrega com você, as coisas boas, suas qualidades, quais seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai aprendendo tudo isso. Porque você utiliza muito disso dentro do ocultismo em si. Entendi. A diferença entre a Goetia e a teurgia. Tá. Assim, a teurgia, isso aí vem lá da Grécia. Certo. A teurgia era a magia boa, digamos assim. E a Goetia era a magia ruim. E não mudou hoje em dia, tá? Quando a gente fala sobre o Ars Teurgia, o pessoal entende muito como chamar Deus, chamar anjinho e etc. E a Goetia o pessoal entende muito como chamar demônio, capeta, essas coisas todas, entende? Então, basicamente é essa a diferença. Um é a magia boa, a cerimonial boa, e outra magia cerimonial ruim. É isso. Mas, na verdade, toda vez quando a pessoa vai fazer isso aí, ela sempre procura pra algo ruim ou pro algo bom? Ou vai de pessoa pra pessoa? Vai de pessoa pra pessoa, porque, assim, chega sim trabalho de destruição, eu não vou mentir, Sim. chega bastante trabalho de destruição, chega amarração, o pessoal adora amarração. Nunca vi gente pra morrer de amor que querer tanta amarração, entende? Então o pessoal adora amarração, destruição vem bastante, mas também vem coisas boas, tipo, o pessoal pedindo, por exemplo, cura na Goetia. Vem gente pedindo dinheiro para sustentar a casa, vem outras questões também, né? É isso aí, um lado positivo, É um né? lado positivo, exato. Um lado legal. Na verdade, a amarração aí vem muito pelo ego ferido, né? Às vezes Eu nem acredito... tanto, mas às vezes, por exemplo, eu já peguei por interesse, tipo, a mulher queria amarrar o cara que era rico, milionário. Já peguei porque mulher que queria tomar homem de outra família. Então tem, assim, inúmeros motivos, sabe? Entendi. Então, Fala um pouco sobre o que você falou, né? O tema que é mais complexo, que eu acabei... Sim. Por favor. Que nem eu falei, né? Quando a gente começa a adentrar do lado esquerdo, a gente trabalha muito com o que a gente chama de sombra. Existiu um psicanalista, ele era aprendiz de Freud. Certo. O nome dele era Carl Jung. E ele escreveu toda uma série de teorias sobre arquétipos, sobre tudo mais. E ele identificou que, por exemplo, nós somos compostos de 3 partes. Nossa psique. Né? De início, nós temos o ego, que seria o nosso eu verdadeiro. Nós temos a persona, que é como nós se mostramos para o mundo. E nós temos a sombra, que é o que a gente reprime. Para vocês entenderem bem. Uma pessoa, né? Uma pessoa que nasce ali dentro de um seio mais evangélico, digamos assim. E ela tem tendências homossexuais. Certo. Não é aceito no meio dela, no meio da sociedade dela. Então ela cria uma persona para se mostrar para aquele mundo. Certo. Então ela cria todo um personagem que não tem aquelas coisas, né? Que não tem aqueles impulsos. E todo aquele impulso que ela tem, toda aquela vontade de conhecer coisas novas, ela joga na sombra. E a sombra, uma hora, ela se manifesta. E se ela não pode se manifestar do jeito que é o desejo dela, ela se manifesta da maneira contrária, com preconceito, com racismo, com homofobia, por exemplo. Legal. Entende? Legal. Na verdade, o que acontece? É um desejo interior, se a pessoa não saber tratar, ela tipo... Vamos resumir aqui, ela vira um daimon dentro de você, é isso? Exato. Exatamente Tipo assim, isso. É um desejo que você não coloca pra fora. Um desejo que você não Você vai coloca pra alimentando fora. ela interiormente. Você alimenta ele interiormente, exatamente. E toda vez que a gente vai falar sobre sombra, é tudo que a nossa sociedade em si, né, rejeita. Por exemplo, sexualidade. Sim. É muito tabu dentro da nossa sociedade. Enfim, empoderamento feminino. Todas essas questões ali, a gente começa a adentrar no caminho da sombra. Né? Tudo que a nossa sociedade, teoricamente, rejeita veemente, é caminho da sombra. Então tem muita, né? Porra, muito. A gnose dentro da Goethe tem alguma importância? Toda. Fala um pouco sobre... Tá. Primeiro, só para contextualizar, o que é a gnose? Né? Beleza. A gnose é um estado alterado que a gente entra na nossa mente. Isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que apresentam a gnose como um estado de hiperrelaxamento.
a minha gnose se apresenta como um estado de hiperfoco. Que minha mente fica extremamente focada no rito, tá? Então, por isso que eu digo que é de pessoa para pessoa. Certo. Mas esse estado de gnose é onde acontecem os efeitos mágicos. É onde a sua racionalidade abaixa. E aí o seu inconsciente consegue avançar na sua psique. E aí é onde acontecem os efeitos mágicos. Certo. Por isso que o estado de gnose é sim importante. Na verdade, qualquer tipo de magia que vai ser feito precisa estar em estado de gnose. Caramba. Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa leva para poder chegar a esse patamar, Lúcio? De estado de gnose, se É. diz? É que o estado de gnose, quando você é iniciante, o cérebro é como se fosse um músculo, né? Então, inclusive, para você entrar em estado de gnose, você precisa praticá-lo. Sim. Então, de início, é muito difícil. Ah, eu não consigo. Depois que você está nesse esquema de fazer várias e várias vezes, se torna automático. Então, assim, é meio que eu preciso de 2, 3 segundos aqui eu entro em gnose, se eu quiser, entendeu? Ah, Não entendi. é uma Isso coisa... é um tempo já que você tem. Isso é um tempo de prática, né? Certo. Basicamente, toda semana eu tô fazendo 1 ou 2, 3 rituais. Então, é uma coisa que se torna natural. Para quem tá procurando a Goethe, né, que quer começar agora, quanto tempo ela vai levar para poder chegar, ter esse conhecimento, ter essa prática? Quanto tempo mais ou menos? Você vai de pessoa para pessoa, mas qual é o tempo? Porque, querendo ou não, eu fui ver o campo da Goethe, é um campo vasto. Sim. Né? Tem Sim. muita coisa. Então, para quem está começando agora, para colocar em prática, para começar a efetuar os efeitos, seja para si ou para o próximo, quanto tempo, mais ou menos? Explica para gente aí. Ó, se eu fosse começar na Goetia hoje, assim, eu começaria pelo básico ali, o Ars Goetia, que é o livrinho de Salomão. Entenderia tudo aquilo que está acontecendo e depois eu partiria para umas coisas mais avançadas. Mas assim, o livro o Ars Goetia de Salomão, ele é super simples. Certo. Ele, digamos assim, eu acho que ele deve ter umas 100 folhas no máximo. É um livrinho que você lê no final de semana, se você tiver vontade, entendeu? Ali, na realidade, é só pra poder dar um apetite do que você vai entrar, não é isso? Mais ou menos? Ele realmente é a receita do bolo. Assim. Certo. Ele não fala para que serve, para que tá. Ele é a receita do bolo. Certo. Por exemplo, o que a gente falou sobre a analogia da receita do bolo. O cozinheiro não vai falar para que serve o fermento, para que serve o ovo, para que serve a farinha. Ele não vai falar nada disso. Ele só te Certo. dá ali e você segue. Entendi. Então, o Ars Goetia, você consegue fazer a receitinha do bolo, você já consegue começar ali. Entendi. E aí sim você pode ir partindo para outras mais avançadas, né? Eu vejo que o próximo passo depois da Goetia Salomônica é do Aleister Crowley, Certo. que já foi um mago da Golden Dawn. E ele era muito estudioso, então assim, eu já vejo que a evolução natural é do Crowley e a próxima é a Goetia Luciferiana. E aí daí você começa a partir para Goetias mais sutis, que nem a Pathwork, que é mental, e outras que existem por aí também. Você desenvolveu uma Goetia tradicional, não. Em cima da tradicional, você desenvolveu uma Goetia, não é isso? Eu desenvolvi minha própria Goetia, que é a É? Goetia do Abismo. Sim, sim. Então, quer dizer, pô, agora é o espaço para você falar. Eu quero entender aí, passo a passo pra galera. Você tá dando curso também, né? Sim, sim. Hoje eu tô com uma mentoria de Goetia Luciferiana, Certo. que tá rolando, inclusive. E eu tenho, acho que mês que vem, em setembro, a gente já tem uma mentoria que eu vou falar sobre necromancia. Legal. Então, a gente já tá com esse gap aí. Eu só Tá. tenho esse mês pra descansar. Então, a galera que interessa por isso... Já procura lá eu no TikTok, no Instagram, que vai rolar mês que vem. Mas o curso é presencial ou é online? É Como online. seria? É tudo online, a gente faz as aulas ao vivo. Não é gravado. É gravado, óbvio, para quem quiser assistir depois, Certo. mas a gente faz as aulas ao vivo. Então, os alunos podem tirar dúvida ali na hora. Eu tô explicando, mas eu fiquei na dúvida agora. Já pode ali tirar na hora ali a dúvida. Legal. Então, agora vamos para a parte onde você desenvolveu. Sim, né? claro. Vamos lá. Essa é a parte interessante. Essa Goetia que eu desenvolvi é chamada de Goetia... Eu batizei da Goetia do Abismo, né? Como é que eu fiz, né? Eu, que nem já deu para perceber, eu pratico Goetia já, sei lá, 1000 anos aí. Sim. Eu nasci junto com o Salomão praticando. E aí eu aprendi todos esses sistemas, né? Eu tenho as chaves de decifração do que cada coisa significa, porquê de cada alimento. E eu fui lá e desenvolvi o meu próprio sistema. Mas para isso eu voltei lá na Grécia Antiga. Certo. Eles já praticavam a goeteia,
que é o predecessor da Goetia em si. Certo. Inclusive, a Goetia tinha os góis, que eram que praticavam a Goetia. Ela era um sistema mágico para entrar em contato com mortos e com os daimons, porque não existiam demônios na Grécia Antiga. E os daimons eram essas energias, eles eram chamados de daimons. Certo. E essa Goetia também servia para entrar em contato com deuses, enfim, com toda a classe de entidades espirituais, digamos assim. Certo, certo. Só que ela era tida como uma magia marginalizada. E aí, com o tempo, né, que nem o judaísmo veio, aí criou o Ars Goetia e tal, e as coisas foram desenvolvendo. Mas como eu voltei lá atrás, eu peguei os conceitos dela e trouxe para os tempos atuais. E, obviamente, eu já dei uma atualizada em todo o sistema. Então, assim, a Goetia do Abismo, ela é bem voltada para a questão do trabalho tanto cerimonial, mas também muito psicológico ali. Eu estudei, por exemplo, a terapia comportamental, Certo. que está dentro desse sistema. Eu estudei as teorias de Carl Jung, também está dentro desse sistema. Então, assim, não é só um sistema mágico. Ele envolve também neurociência, psicologia, coisas tipo PNL, outras coisas, e ele culmina num sistema mágico. Certo. Mas ele não é só um sistema mágico, igual simplesmente a receitinha do bolo ali. Isso no dia a dia. Vamos colocar, tipo assim, para a pessoa entender no dia a dia. O que ela usaria a Goetia avançada do Abismo, que nem você está falando agora, no dia a dia? Tá. A grande vantagem dela para a Goetia tradicional é que a Goetia tradicional, ela te pede muita coisa. Certo. Na Goetia do Abismo, não. Você tem menos elementos e você consegue fazer de uma maneira mais eficaz. Legal. Então, assim, você vai ver que alguns magistas, principalmente os iniciantes, falam que fizeram trabalhos com Goetia e não funcionou, não deu certo, deu errado. Sim. Já a Goetia do Abismo, não. Ela tem uma taxa de efetividade muito maior que a tradicional. Porque ela é feita para dar certo. A tradicional, na realidade, ela pede muita coisa, né? Muitos elementos aí para poder... Muitos elementos que, inclusive, é praticamente impossível na nossa era. Por exemplo, cinto de pele de leão. Sim. Onde você vai achar um cinto de pele de leão? Isso aí eu não entendo. Pode dar mais 2? Claro, uma placa de ouro. Uma placa de ouro é quase impossível. É impossível, na realidade. Se né? você não for o Silvio Santos da vida ou o Elon Musk, você não vai conseguir. Mas aí, na realidade, ajuda muita pessoa? A Goetia ajuda, né? Que nem vocês vão perceber, né? A Goetia tradicional tem muitos elementos, você não precisa de tudo isso. Por isso que tem as atualizações da Goetia, né? Conforme o tempo foi evoluindo, a magia foi evoluindo junto. E esta minha Goetia do Abismo, eu vejo que é mais uma evolução dos passos anteriores. Eu entendo pelo menos dessa maneira. Então, a ideia é você usar aquele poder das sombras para você atingir seus objetivos. Entendi. Os seus alunos, você consegue identificar mais ou menos? Ou o seu aluno, ou quem já passou já ao decorrer do tempo, quando ele está procurando a Goetia, dá para poder identificar mais ou menos o que ele procura dentro da Goetia? Dá sim. Tem muita gente que vem procurando poder, tem muita gente que vem procurando status, né? Quando a gente fala sobre demônio, a gente acaba atraindo uma classe de pessoas mais voltadas para o poder, digamos assim, mais voltadas para o eu quero. Sim. Mas aí, com o tempo, ela vai se desenvolvendo e vai entendendo que o eu quero é um caminho, mas você precisa correr todo um caminho que a gente chama o caminho da serpente. Entendi. Que é um caminho de evolução para chegar no que eu quero. Isso aí na realidade, o ego é maior, né? Sempre a pessoa tá trabalhando sempre no ego. Exato. Mas aí, ao decorrer do tempo, ela vai tirando essa ideia do eu. Ou Não necessariamente. Mas ela vai entendendo os passos que ela precisa para chegar no objetivo. Ah, entendi. Por exemplo, vamos colocar aqui um objetivo. Eu quero ficar famoso. Vem bastante gente, né? Eu quero ficar famoso. E a pessoa acha que vai ser um milagre. Fez aqui o acordo hoje, amanhã ela acorda famosa. Não é assim. O que ela vai entender? Ela vai começar a entender o passo a passo para ela ser famosa. Então, assim, é o que a gente chama do caminho da serpente. Então, por exemplo, o objetivo dela, a verdadeira vontade dela é ser famosa. Mas então ela precisa achar um empresário, ela precisa passar por isso, precisa passar por todo esse caminho para poder chegar lá. E nisso, a magia vai te ajudando e te ensinar sobre isso.
Entendi. Quais são as principais fontes textual da Goetia? Da Goetia. O Ars Goetia, né? Que é o próprio livro original. E principais fontes, na verdade, só tem essa. O resto é tudo adaptação depois disso. A mais famosa é a que você acabou de citar. A Ars Goetia, que é a original, né? Entendi. Tem um pouco dela, da Goetia em si, dentro do Grimório Verum, que foi escrito pelo Papa Honorius. E também tem um pouco de Goetia dentro do... Eu esqueci o nome, mas é um de anjo também. O Tritêmios. Certo. O Tritêmios era um monge e ele também escreveu um pouco sobre a Goetia, porém, quando ele apresentou para a igreja cortou totalmente. A Goetia, ela veio do catolicismo, não é isso? Ou não? Ela segue uma linha judaica ali. Entendi. Pode se ver desse ponto ou não? Pode Ou ser desse ponto. Na pesquisa que eu tava vendo, eu vi um nome John Dee. John Dee. Fala um pouco sobre esse cara. Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente falou, o Salomão, ele foi atribuído que foi ele que inventou, na realidade, né? Sim. Mas ele só foi o nome que foi colocado lá. Sim. O John Dee, ele... Na verdade, assim, ele não tem muito a ver com a Goetia. Ele tem a ver com outro sistema mágico que a gente chama de Enoquiano. Que é a invocação dos anjos enoquianos. Ele era, se eu não me engano, conselheiro da rainha da Inglaterra. E eu não me lembro qual da rainha que era agora. Elizabeth. Isso. E ele desenvolvia esse sistema mágico junto com Edward Kelly, se eu não me engano. Então, o Edward Kelly era um médium e ele era um magista, né? Então, eles faziam essas invocações e eles descobriram uma classe de inteligências espirituais chamados de anjos enoquianos. E aí, o que acontecia? O Edward Kelly trazia as informações e o John Dee meio que registrava e organizava as coisas. Então, eles entraram em contato com alguns seres angelicais e eles trouxeram a tábua, que a gente chama que é a tábua enoquiana, que tem os nomes dos anjos e tal. É um sistema invocatório, igual a Goetia em si, porém, ele é mais voltado para inteligências de anjos. Certo. Tem os demônios dentro também, que são chamados de Cacodæmons, mas são diferentes dos 72, por exemplo, né? Sim, sim. Os anjos, na realidade, se for analisar, eles estão para poder servir o ser humano ou não? Não entre necessariamente. Aspas, colocar entre aspas aqui, tá? Para não... não necessariamente. Vamos colocar assim. Anjos são seres de casta de ordem, né? Eles representam a ordem. E os demônios representam o caos. Basicamente é isso. Certo. Então, a ordem, ela é boa, mas ela é estagnada. E o caos é ruim, mas ele é movimento. Certo. Então, toda vez que você precisa fazer um movimento na sua vida, você precisa gerar um caos. Certo. Porque se você está estagnado, você não sai do lugar. Entende? Verdade. Então, assim, quando a gente está falando sobre anjos e demônios, é mais sobre estagnação e movimento. É basicamente isso. Entendi. E se a pessoa no conhecimento ajuda em alguma coisa? Basicamente tudo. É que nem eu falei, né? Você vai aprendendo ali os degraus, você vai descobrindo as coisas. Então, você entendendo que você precisa gerar o caos para gerar a mudança, né? Você nunca vai conseguir fazer uma mudança radical mantendo tudo em ordem. É impossível. Entendi. Entende? Fala um pouco mais sobre o seu curso, Luciano, pra gente. O da Goetia do Abismo, que a gente tá falando? Isso. Então, que nem eu tinha começado a explicar, né? Ele é um sistema invocatório dos Daimons, da mesma maneira dos 72 Daimons. Só que, primeiro, eu já entendi que os 72 Daimons, aqueles nomes que estão lá, são nomes que eles retiraram de outras culturas. Então, você pode ter, por exemplo, contatos com outros que não estão ali. E... ele é voltado totalmente a um sistema, que nem eu falei, né? Não só um sistema mágico em si, mas ele também é um sistema que eu trabalho bastante com neurociência, bastante com PNL, bastante com hipnose, inclusive. Então, eu fiz essa concatenação, enfim, eu fiz essa junção de coisas sim. e transformei num curso, né? Numa Goetia em si. Mas, basicamente, é chamar um dos 72 demônios ali, dos 72 Daimons, entender o que aquela energia representa e você trabalhar de uma maneira bem mais eficiente. Por exemplo, dentro desse meu sistema, né? Se você pegar o Ars Goetia original e olhar lá, tem, por exemplo, o Citri, que ele é um demônio que rege a paixão. Então, geralmente, o pessoal entende ele só como amor, paixão e tal. Mas, por exemplo, dentro desse meu sistema, ele te ensina a pensar sobre essa energia. Bom...
Se Citri, ele tem uma polaridade de paixão, na outra polaridade dele é o ódio. Sim. E aí, digamos assim, a gente pode usar Citri, por exemplo, para dinheiro? Aí eu vou te falar, depende. Se a menina for uma menina de job, ela pode ganhar dinheiro com Citri. Sim, sim. Entende? Sim. Então, ele te ensina a pensar com profundidade sobre a magia. E não Entendi. sobre a receita de bolo que tá ali. Tipo, o padrão, né? Exato. Ele Por não- isso que eu digo que ela é uma goetia mais avançada. Ela não é uma goetia inicial. Nessa inicialização que você tá começando da Goetia, chegou a ter algum confronto de algum outro magista pra falar que... Ah, sempre tem. É? Sempre tem. Porque o que acontece? As pessoas aprendem a tradição. Sim. E quando você quebra a tradição, a gente tem essa resistência, entende? Então, assim, às vezes alguns magistas tentam impor o dogma deles sobre você. Você não pode invocar dentro da sua casa. Ou você não pode fazer isso de domingo. Umas coisas assim, meio sem sentido, assim. Aí Mas virou uma religião, né? Exato, É mais ou menos, ó, você não exato. pode fazer isso porque é pecado. Exato. Não, A diferença é que você não pode fazer isso, senão o Daimon vai se voltar contra você. Só mudou o sistema do medo. Basicamente é isso, entende? É, porque pelo que eu tô vendo ao decorrer do tempo, quando alguém fala que fez algo novo, a galera ataca. Na Sim, verdade, sim. não consegue ver do bom olhar e entender o que tá acontecendo. Sim, Mais ou menos o sim. que você falou. Pessoal, fica fechado no campo, onde acho que você deve sofrer muito ataque com isso, ou não? Ataque Sim, que eu sim. falo, falar, você tá errado referente a isso, Sim, aquilo, sim, aquilo sim, outro, tal. O que acontece? Os sistemas mágicos, né? E põe-se os sistemas mágicos como religiões também. Certo. Eles têm a magia ali em si, só que a pessoa que acaba desenvolvendo ele coloca outras coisas em cima. Às vezes por interesse, às vezes como proteção, às vezes como sistema de feedback. Várias coisas eles põem em cima, que aí eles criam como dogmas e regras, digamos assim. Aí por isso que, por exemplo, você tem que invocar na sexta-feira, a tal hora, ou então você tem que usar a vela cortar, ou enfim. Que nem eu disse, nada disso é necessário. Quando você Certo. entende o fio da meada da magia ali. Aí você entende que tudo aquilo é uma roupagem, é uma coisa que colocaram ali ou para sua proteção, ou para evitar algum problema, ou é um feedback, mas você mesmo não precisa daquilo. E você começa a entender aquilo e evoluir aquele sistema. Eu vejo muita magia assim. Eu faço muito, por exemplo, com a medicina, né? Certo. Na época da peste negra, por exemplo, os médicos usavam aquele bico de passarinho, aquele jaleco lá, e acreditavam que aquilo protegia eles da peste negra. Eu E lembro eles faziam tratamento com retira de sangue e tal. Com o tempo, a medicina evoluiu. E hoje em dia, eu prefiro muito mais ser tratado por um médico moderno do que um médico tradicional da peste negra. Já a magia, a gente tem tem um sistema ao contrário. As pessoas tendem a romantizar muito o que é antigo, que não é mais tão efetivo do que o moderno, que já é mais atualizado. E mais efetivo E do mais que... efetivo. Mas é um caminho contrário da ciência, entende? A religião, magia em si, eles tendem a voltar muito para o que é antigo. Se antigo é bom. Mas se tudo que fosse antigo era bom, a gente já não teria evoluído tanto na nossa sociedade. A evolução vai ajudando, né? A evolução vai ajudando. Tem algum preparo para antes de começar o ritual ou algo parecido ou não? Sim, a gente sempre faz umas preparações antes, né? Alguns magistas gostam de fazer banhos de ervas, enfim, defumações ou meditações, já para ir acalmando a mente ali. Mas a gente segue um passo a passo de um rito, né? Então, primeiro a gente tem a criação de um círculo mágico, depois um banimento, aí sim a gente faz a evocação, depois outro banimento para mandar todas as energias embora, e aí a destruição do círculo mágico. Certo. E cada um desses passo a passos tem um porquê de ser assim. Tem alguns sistemas mágicos que acabam, tipo, banindo um ou outro passo, mas a estrutura geralmente é a mesma. Certo. A gente não altera tanto a estrutura, porque esses passo a passo de cada um, ele é essencial, né? Por exemplo, o círculo mágico. Muitas pessoas entendem que o círculo mágico é para proteger o magista contra o demônio, contra a entidade que a gente está chamando.
Na verdade, assim, o círculo mágico serve para estruturar a mente do magista. Entenda, a gente está adentrando num caminho de sombra, num caminho que a sociedade ali mais rejeita. Então, quando a gente está adentrando esse caminho, se você não estruturar a sua mente, você pode se perder psiquicamente dentro dessa sombra. Certo. Então, você pode trazer, por exemplo, uma psicose mística, ou então você pode trazer uma sombra ali que você não está preparada para lidar ainda. Então, a gente cria um círculo mágico, que é para nos proteger dessa situação e, obviamente, para deixar influências externas também fora do círculo mágico. Certo. E quando a gente cria o círculo mágico, a gente é o criador daquela realidade. É para nossa mente entender que aquele espaço é onde a gente precisa estruturar a nossa magia. A gente se torna o deus daquela realidade dentro do círculo mágico. Foi como a gente falou agora anteriormente, o círculo na realidade, sem o seu poder mental, ele não valerá de Não nada. serve de nada. É Legal. só um risco no chão. Entendi. Se caso a pessoa não colocar isso passo a passo, qual a consequência que ela pode ter? Sinceramente, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que ela, que nem eu te falei, traga uma sombra que ela não está preparada para lidar naquele momento. Ela pode entrar numa psicose mística, né, que a gente chama, que é a pessoa achar que ela está sendo perseguida, achar que tem um demônio atrás dela, um espírito, alguma coisa, ela fica meio biruta da cabeça. Então, esses são os perigos, né? A pessoa meio que se desandar ali, digamos assim. Então, na realidade, se for analisar, uma pessoa for tentar fazer isso sozinha, é meio perigoso. Por isso que tem o passo a passo ali da receitinha do bolo. Não, eu falo que é meio perigoso ela tentar fazer sozinha, porque não vai ter ninguém para orientar. No caso, que já Exato. tem experiência, se ela estiver sofrendo ataque, que nem você falou, psicológico ou algo parecido, ela não vai conseguir se identificar. Ela não vai conseguir se identificar. Neste caso que a gente está estando em específico, é sim interessante ter um mestre ou alguém mais experiente para poder pelo menos falar, ó, tem coisa errada aí. Calma lá. E nesse caso, como que você passaria pro aluno ou pra pessoa? O que você daria vamos lá, um alerta pra galera referente a Em isso? que sentido, mais ou menos assim? Tipo, vamos lá, a pessoa vai começar a frequentar não, a fazer isso e ela se perde no caminho. Tá, Você vai orientar ela a voltar pro eixo. sim. O que você falaria para ela? Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Para quem está começando, iniciando, ou para quem pretende te procurar para poder dar início na Goetia? Se ele se perder, ele tá sozinho lá, fez na casa dele, eu falei, vou fazer esse bolo aqui. O bolo não cresceu, o bolo cresceu demais, saiu da forma. Queimou. Queimou. Aí ele fala, o que eu faço? Primeira coisa assim, fez o negócio, viu que tá dando errado, sentiu que coisas estranhas, faz um banimento. É que você tá tirando aquela energia de perto de você. Certo. E aí sim, óbvio, tem que conversar com a pessoa, entender, fazer um diagnóstico ali dela do que aconteceu, o que ela fez, para quem que ela fez, enfim. Entender qual sombra tá atingindo ela naquele momento. E aí a gente tem alguns caminhos. Ou chama um anjo, que é a contraparte daquela sombra, e a coisa fica morna, que nem eu falei. Ou a gente pode banir aquela sombra. Mas aí ela volta pro lugar original dela, mas a gente sempre sabe que ela tá ali. Entende? Tipo, não bane ela por vez. Você pode Defina banir bem. ela de vez, mas aí você já conhece ela. Entende? Entendi. Digamos assim, eu não quero falar mais com você. Eu não falo mais com você. Mas eu sei que você existe. Entende? Então, assim, de uma hora ou outra eu vou acabar pensando, puta, o Caio. Mesmo Entendi. que eu não goste de você. Entende? Boa. Igual os seus seguidores. Não vão gostar de mim, mas eles vão lembrar de mim. Tem uns aí que não vieram, mas tá bom. Tá ótimo. Muito bom. Cara, fala mais aí do que você pretende com o curso pra galera, pra ajudar a galera. Basicamente, que nem eu falei, né? É uma Goetia mais avançada, ela tem um sistema mais efetivo em si. E a ideia é ir mostrando pra galera que, por exemplo, você pode fazer a Goetia de várias maneiras, né? Por isso que eu digo que é uma evolução do passo anterior. Porque eu realmente estou mostrando, você pode fazer assim, mas você também pode fazer assim, mas você também pode fazer assim. E aí, se a pessoa entender este meu curso, essa minha Goetia, ela já tem algumas chaves de decifração
inclusive para fazer para ela mesma, para ela Legal. quiser montar o próprio sistema dela, ou quiser adaptar algum sistema. Porque ali eu vou dar as chaves de decifração para ela entender o que realmente acontece por trás. E não só a receitinha de bolo, que é o pega a varinha, vira pro leste, faz o triângulo, entendeu? Não é isso. Isso que se chama chave? Na chave do você fala Salomão e tal, essa Não, parecida? as chaves de Salomão é o nome do livro, né? As clavículas de Salomão, a chave de Salomão é o nome do livro. Chaves de decifração são, por exemplo, axiomas que você aprende dentro de ordens ou dentro de alguns conceitos específicos que você consegue entender o que está rolando por trás das coisas ali. Certo. Entende? Por exemplo, quando a gente fala sobre cor de vela, né? Ah, não pode evocar Daimon com a vela verde. Tem que ser com a vela vermelha. Mas por que não pode? Tá. Tipo, Não tem um porquê. não, assim, o porquê é a criação mítica. Ah, não pode porque não bate energia. Não pode porque sei lá o quê. Mas aí se você vai ver, na antiguidade, a vela era feita de gordura de carneiro. Quase não tinha pigmento verde. E aí, eles faziam como? Entendi. Entende? Ô, Lúcio, fala sobre banimento, desculpa, porque como eu falei, eu sou um Claro, né? claro. Eu não manjo. Essa pessoa, que nem você acabou de citar, tem que entender o que está acontecendo com a pessoa, tem que entender qual é o caminho que ela tá para poder efetuar o banimento. Sim. Mas como é que funciona o banimento do... O banimento, ele é um mecanismo mágico que você retira uma energia perto de você. Então, por exemplo, dentro de um rito mágico, né, a gente tem o círculo mágico e o próximo passo é o banimento. Este banimento, dentro do ritual, ele serve, por exemplo, para afastar pensamentos negativos seu, para afastar aquele seu chefe chato, aquele boleto que tá vencido, entendeu? Ele serve para você fazer a sua mente focar ali no rito. Certo. Para fazer você esquecer sua sogra, que tá ali te atormentando, entendeu? Ele serve para você focar no rito, na energia que você tá trabalhando. A gente faz o intento e tem o banimento final. O banimento final, ele tem a função de fazer aquela energia voltar pro lugar dela. Certo. Então, por exemplo, eu chamei um Daimon, trouxe uma sombra minha, que é, sei lá, que é extremamente forte para mim e tal, trabalhei com ela. Este banimento final vai fazer ela voltar pro lugar dela e não ficar ali no meu cangote, ali me obsediando, entendeu? Entendi. Então, no caso deste magista que você falou, né, que não fez as coisas direito, ali tá sofrendo ali, significa que ele não fez esse banimento final legal. Então, ele precisa fazer esse banimento final novamente, direito, para poder se livrar daquela energia. Entendi. Para trazer ele ao estado normal dele. Entendi. Luciano, o que é despertar? O despertar é entender o que é magia de verdade. Isso aí se é um pouco de tempo, né? Nossa, é muito tempo. Não é um pouco de tempo, é muito tempo. Muita gente entende magia como... Pensa quando fala em magia, pensa em alguma coisa muito misteriosa, tipo Hogwarts, Harry Potter. E não é assim. A magia ela é sutil, mas ao mesmo momento ela é muito poderosa, né? Certo. Ela tem um poder de mudança de realidade muito grande. Mas ela também é muito sutil. Às vezes ela é tão sutil que a pessoa fala... eu fiz lá, mas eu consegui por conta própria, entende? Ela não entende que a magia estava ali. Ela não entende que a magia é isso também. Entendi. A magia não é só a coisa toda fantástica, né? É o caminho do conhecimento. Sim. O caminho do conhecimento é doloroso, viu? É doloroso. É doloroso. Doloroso. Eu falo porque eu vou falar por mim. A partir do momento que você começa a buscar por conhecimento, parece que você fica mais perdido do que tudo. É sério. É Sim, o sim. estado que eu me encontro hoje. Eu tô perdido. Mas você vai ver que com o tempo as coisas começam a se juntar lá na frente. Mas sabe o que é engraçado? Tipo assim, você tá perdido. O que acontece? Quando você se perde, você para e tenta voltar do começo. Sim. Não é? Não. Eu quero me aprofundar mais e mais e mais em busca de conhecimento. Então, quer dizer, se eu tô perdido, eu quero me perder mais ainda. Não, mas assim, de início, você sempre vai começar ali muito perdido. Tem 10 mil sistemas mágicos, 10 mil míticas. Cada um tem uma lenda, cada um tem uma história diferente. Depois que você vai passando por tudo isso, você chega num ponto em comum lá no fim.
E aí você fala, isso é isso, aquilo é outra coisa, aquilo é outra coisa. Por exemplo, quando a gente tá falando sobre uma ritualística, né? Tem as 5 pontas ali. Ah, mas, por exemplo, eu não vejo isso na Umbanda. Lógico que você vê, só que eles fazem diferente. Entendi. O banimento deles é a defumação. Certo. O círculo mágico deles é a cântica. Entende? O intento deles, a invocação deles é a incorporação. Enfim, e aí você vai entendendo, ó, isso é isso, ó, isso é isso, aquilo é aquilo. Na Quimbanda você pode falar? Posso também, que é basicamente o mesmo... É a mesma coisa? É a mesma coisa da Umbanda ali, assim, né? Aí tem as quimbandas luciferianas, as quimbandas que é só Exu, enfim. Lúcia, qual é a pergunta que você gostaria que eu tivesse efetuado e eu não fiz? Ferrou. Não. Sobre o que você está fazendo, o que você vai fazer, qual a pergunta que você gostaria de falar? A gente tem 5 minutos, esses 5 minutos eu vou deixar por sua conta. Rapaz, aí você me enrolou. Mas aqui a intenção é essa. Eu acho que a pergunta que faltou é, o que é a magia? Boa. O que é a magia, Lúcia? Magia, ela é um sistema nosso, que ela é supernatural, ela não é sobrenatural, blá, 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 blá. Não, ela é um sistema natural nosso para alterar nossa realidade através da nossa mente. É isso que é a magia para mim. Boa. Qual é o conselho que você gostaria de deixar para quem pretende iniciar ou para quem está procurando conhecimento? O conselho inicial, questione tudo. Sim. Sempre questione. Aprenda, mas questione. Porque só através do questionamento que você vai entender. E não aceitem respostas tipo, é porque é assim, ou é porque Deus quis. Não, não é. Se você quer ser realmente um magista de alto nível, questione. O seu sacerdote, o seu mestre falou, é porque tal coisa quis assim. Procura outros caminhos. Procura outro caminho para você entender o que é aquele questionamento que você está fazendo. Porque tem uma resposta. Sim, sim. É nada do sim, senhor, né? Tipo, o cara Exato. falou, é isso, sim, senhor. Exato. Não, Evita tipo, isso. Sempre procurar por conhecimento. Se você quer ser um magista fora da mediocridade, vai nessa. Questiona tudo. O questionamento é a ponte. Esse é o segredo. Acho que esse é o segredo da vida. Cara, eu quero agradecer novamente Eu que agradeço. a sua vinda. Pô, foi um papo legal. Muita coisa aí. Eu acho que talvez eu me senti meio perdido, porque o conteúdo é bastante Sim, é bastante tenso, denso. né? Só para finalizar, a Goetia é para todo mundo que procura ou não? A Goethe é para todo mundo que procura. É bem exatamente a frase que você colocou. Se você não está procurando a Goethe, não vai atrás. Certo. Porque ela é feita de uma maneira que nem eu falei, ela é voltada mais para o lado da sombra, mais para o lado do egoísmo em si, né? Então, às vezes, não está alinhado com seus objetivos de vida. Então, se não está alinhado com você, não vai atrás, que não é o que você vai encontrar. A sombra é interior ou exterior? Ela é os dois. Entendi. Então, quando você não estiver preparado para isso, não procure. Exato, exato. Se você não está preparado para se olhar no espelho e te olhar nu de verdade, não vai atrás Realmente disso. quem você é. Realmente quem você é. Eu Exatamente. coloquei um vídeo um dia desse referente. Quem é você? Eu coloquei um vídeo referente a isso aí. Quem é você? Se você pergunta para a pessoa, quem é você? Tirando a sua profissão, o que você faz e seus hobbies, quem é você? Quem é você? Exatamente. Eu coloquei isso aí. Eu me questiono isso aí todo dia. Quem é você? Exato. Perante o espelho. Pessoal, hoje recebemos aqui Lúcio, o Magos da Sombra. Cara, obrigado. Eu obrigado. que agradeço. E vamos aí, quando depois, vamos ter 6 meses, vamos voltar para falar o decorrer do tempo aí. Vamos sim. Como foi a evolução Espero que do ninguém mais curso. fuja do seu podcast pela minha presença aqui. Na verdade, o que acontece? É um preconceito que a pessoa tem dentro dela mesmo, né? Mas se foi, legal. Cara, você fez uma ajuda, obrigado. Gente, vocês que têm preconceito com magia em si, entendam que magia é autoconhecimento, tá? Não é questão só de invocação de demônio, espírito, etc. É isso aí. Cara, obrigado. Eu que agradeço.